Oi! O que foi que eu falei? Oi, meu nome é Joyce e agora vamos aprender um pouquinho sobre Libras, ok? Então vamos lá. A língua brasileira de sinais, a Libras. Na França foi o primeiro país a registrar e conhecer a língua de sinais, assim como o país mais influente do mundo, especialmente aqui no Brasil. Em 1857, um educador francês, ele veio para o Brasil e fundou o Instituto Imperial de Surdo-Mudos no Rio de Janeiro. E esse pedido foi feito pelo próprio imperador, D. Pedro II. Então, alguns historiadores acreditavam que o seu neto, filho da princesa Isabel, poderia ter perda auditiva e ele queria que esse neto aprendesse a língua de sinais. E hoje a língua de sinais está tão difundida no nosso Brasil que é a segunda língua mais falada no nosso Brasil. É a Libras, língua brasileira de sinais. Então, hoje, graças, a essa ideia de D. Pedro, muita gente hoje sabe Libras e nos cursos de pedagogia é obrigatório o curso de Libras, o Libras básico, que é onde tem a história dos surdos, que é justamente uma pequena parte que eu contei agora para vocês. Também é ensinado alguns sinais, como bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, com licença. Então, é ensinado alguns desses sinais para que o professor possa se comunicar minimamente com o seu aluno surdo. Então, isso é um sonho realizável, mas que precisa, com certeza, da nossa busca por esse conhecimento, tá? Então, neste momento agora, eu vou passar para vocês alguns slides, certo? Explicando um pouquinho da língua brasileira de sinais. Vamos lá? Aspectos linguísticos da Libras, língua brasileira de sinais. Então, como já mencionamos aqui, a língua brasileira de sinais, ela tem sua origem na França, em relação similar à língua portuguesa, que tem o português daqui do Brasil e o português de Portugal. Então, devido a isso, as línguas, os sinais existentes pelo mundo não são universais, eles também são igual aos idiomas. Então, devido a isso, cada país existe os seus sinais diferentes. Aqui no Brasil, como temos uma cultura muito vasta, então, de região para região, de estado para estado, muda alguns sinais também, tá certo? A língua, por quê? Porque essa língua de sinais, ela também sofre influências da cultura. Influências da cultura surda, daquele local, expressões. Então, por isso, para conversar com o surdo de outra região ou de outro país, você pode ser que você note essas diferenças, tá? É umas diferenças que tem a sua base na produção de percepção de características, gestos visuais, utiliza o corpo para fazer muitos movimentos, utiliza muito expressão facial para fazer os movimentos. Então, um leigo, nesse momento, pode parecer que o surdo ele esteja fazendo mímica, mas ele não está fazendo mímica, tá certo? Ele está justamente falando na sua língua. Os classificadores são uma estratégia de recursos na comunicação. Por quê? Mesmo a língua brasileira de sinais ter sido trazido por D. Pedro II por conta do seu neto, existem ainda alguns objetos ou algumas coisas que não têm sinais. Então, é feito o quê? São classificadores.
Esses classificadores pode parecer também uma mímica, mas não é. O que é? Pode ser que seja, por exemplo, algo bem parecido por exemplo, um animal, certo? Vou lhe dar um exemplo. Dinossauro. Certo? Então, parece um dinossauro, ó. Então, ele pode ser, sim, um classificador. Então, são estratégias linguísticas diferente das estratégias caseiras. Existe também uma língua caseira, que é quando a família ou essa pessoa surda, ela não sabe a língua de sinais. Então, o que acontece? Eles acabam realmente fazendo mímicas, que não é sinal, são gestos caseiros. Mas os classificadores não. São estratégias linguísticas dentro da língua brasileira de sinais. E conhecer os sinais em Libras isoladamente, sem um contexto fixado, não constitui que você está falando em Libras. Tá certo? Por exemplo, água. 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 Bebê. Bebê. É diferente. Bebê pode ser qualquer coisa. Agora, a água, aí já é diferente, tá? Então, a língua brasileira de sinais, ela foi feita desse modo para que o surdo, ele tenha acesso a essa linguística, certo? E existe, dentro da língua de sinais, fora os classificadores, existe 2 tipos, tá? Que é a datilologia. O que é a datilologia? Vocês vão ver aí um exemplo, tá? De datilologia. A datilologia é o alfabeto em Libras, que é muito conhecido, tá? Então, vocês estão vendo aí a frase, qual sua idade, em datilologia, certo? E agora eu vou mostrar para você qual a sua idade em Libras, nos sinais. Como vocês estão vendo aí, qual a tua idade, certo? Então, não devemos utilizar a datilologia. Datilologia não é um modo totalmente falado. Por quê? Porque cada coisa, cada objeto, cada pessoa tem seu sinal, cada pessoa tem... cada coisa, cada pessoa tem o seu gesto, certo? Então, assim como devemos traduzir a frase, por sinal, o que faz no português sinalizado e não a Libras. Então, datilologia é um português sinalizado, tá? É tipo um empréstimo, tá certo? Então, a datilologia é utilizada quando queremos falar nomes próprios, como no começo do vídeo eu falei meu nome, certo? Quando algum objeto não tem um sinal ou você não sabe o sinal daquele objeto e aí você pergunta qual o sinal, certo? Então, é importante sim a datilologia para justamente fazer esses parâmetros. Por exemplo, mês de maio, a palavra maio em datilologia. E a palavra claro em datilologia. Conforme citado, é importante considerar o regionalismo, como eu já falei para vocês. Mesmo aqui dentro do Brasil, é um país, mas cada região pode ter seu sinal modificado, certo? Então, eles oferecem a oportunidade única para testar as ideias da própria natureza da linguagem, certo? Então, são ideias geralmente formuladas exclusivamente a partir de uma observação da língua oral. Então, de todos os itens da lista de diferença e semelhança entre as línguas orais e sinalizadas, as áreas que apresentam divergências, as mais marcantes, ocorrem na morfonética e na fonologia. Por quê? O que acontece muitas vezes?
Quem está aprendendo a língua brasileira de sinais, muitas vezes vai querer fazer o que chamamos de português sinalizado. O que é o português sinalizado? É você querer sinalizar, tipo, uma frase do jeito que ela é. E na língua surda, isso não acontece, certo? Ela é diferente, tá? Por exemplo, o de, o com, o para, muitas vezes não é utilizado, certo? E é utilizado palavras soltas para dizer uma frase, tá? Logo mais à frente eu vou dar esse exemplo para vocês, tá bom? Então, existe na interface, na morfologia da língua brasileira de sinais, existe diferentes formas e algumas restrições que são de cada sistema. Por exemplo, vamos começar agora. Configuração de mão. O parâmetro CM, que é da configuração de mão, pode não existir em outras línguas de sinais, assim como alguns padrões de sons que existem numa língua oralizada, como, por exemplo, o português de Portugal é muito diferente do nosso português. Mas, se a gente chegar em Portugal, a gente consegue entender o que a outra pessoa está falando, mas existem algumas particularidades, certo? Então, essa é a configuração de mãos, tá? Existe um próximo também, certo? Da configuração de mãos, que, então, todo sinal, ele tem um formato em que a mão toma o momento de sinalizar. Então, este poderá ser oriundo do alfabeto manual. Por exemplo, os números e ainda configurações que não existem no grupo do alfabeto manual e dos números. Então, vamos ver agora mais um exemplo, tá? Então, vamos ver mais um exemplo. Vocês estão vendo aí o desenho, certo? Esse é o sinal para segunda-feira. Esse sinal de segunda-feira, ele é o número 2, certo? Ou a letra V, mas na língua portuguesa é o número 2, tá? Em datilologia, a letra V. Então, segunda-feira. Remédio. Tem uma configuração de mão do número 1. Remédio, certo? E faz um círculo para realmente dizer que é o remédio. A palavra tio é um C na cabeça, tá? Então, os sinais da palavra segunda-feira, remédio e tio são oriundos do alfabeto e dos números, uma vez que a configuração da sua mão predominantemente está relacionada a uma letra do alfabeto ou então um número, certo? Pontos de articulação. Assim como a configuração da mão, esse segundo ponto, que é o ponto de articulação, são representados pela estrutura dos recursos inerentes. Então, essa organização reflete uma generalização de que existem 5 regiões no corpo, tá? Tronco, cabeça, braço, mão e espaço neutro. Assim, precisa-se de uma mão configurada e do ponto de articulação para poder dar início a um sinal. Assim como a configuração de mão consiste também em categorias, certo? Então, existe a categoria morfema livre, tá? Para toda regra pode haver uma exceção, com certeza, que ocorre no ponto de articulação. Nem todos os sinais idealizados na região da cabeça precisam encostar na face. Precisa encostar, certo? Mas devemos observar que a mão predominante está na região da cabeça. Então, existem esses pontos de articulação que são pontos de sinalização. Como vocês estão vendo aí, certo? Bonito, mulher e telefone, tá? Como vocês estão vendo aí. Eles são sinais bonito, não encosta na face. Mulher, sim. Telefone, nem precisa encostar na face. Então, existe sim esses pontos de articulação, certo? Então, vamos para o próximo. Por exemplo, no braço. Vocês estão vendo aí a figura do banheiro
e a figura dos ciúmes. Então, esse é o ponto de articulação no braço, tá? Então, para este ponto de articulação, os sinais são feitos nos pontos que são mais visíveis para o surdo. Como, por exemplo, vocês estão vendo agora, mais dois exemplos, que é tempo e roubar, certo? Tempo e roubar. Então, o tempo e o roubar são no meio do tronco, tá? Para que o surdo consiga visualizar melhor. Então, em ambos os exemplos, os sinais são feitos na palma da mão, assim como seu ponto de articulação é a mão. Tronco, ponto de articulação, tronco, tem como referência os sinais onde as mãos estão posicionadas na barriga, na cintura, no peito, no pescoço, no ombro, certo? Então, esses são os pontos de articulação. Como vocês estão vendo aí, meu saudade. Então, espaço neutro. Para o ponto de articulação espaço neutro, só tem duas localizações, à frente do tronco ou em cima da cabeça. Ou seja, a mão não encosta em nenhum outro membro do corpo. Como nós iremos ver agora no exemplo de demitir e de vôlei, tá? Então, para o sinal a palavra demitir, o movimento será concluído após soltar o dedo médio para frente. E o sinal de vôlei é feito simulando um lance de jogo em cima da cabeça. Isso é um sinal, mas poderia ser, sim, um classificador. Vôlei. Mas é um sinal, tá? Movimento, o terceiro parâmetro é o movimento, certo? Pode ser caracterizado por sinais verticais, como, por exemplo, atos dinâmicos, como uma trajetória, um começo, um fim, representação fonológica, varia conforme a parte do corpo usada para articular esse movimento, tá? Então, nós iremos ver agora um outro exemplo, por exemplo, brincar e o verdade. O sinal da palavra brincar, ele tem movimento circular. Ao passo em que o movimento palavra verdade tem de cima para baixo. Brincar, verdade, tá? Orientação é um próximo ponto que é tradicionalmente considerado um parâmetro secundário, uma vez que há menos pares mínimos, baseados apenas na orientação, como diz Brito em 1995 em alguns dos seus estudos, certo? Então, a expressão fácil-corporal é o quinto e último parâmetro, e as expressões fácil-corporais também é conhecido como expressões não manuais. Esse recurso, ele é idealizado face a face ou no próprio corpo, podendo ser feito em conjunto, com utilização das mãos, ou para transcorrer um texto. E tem também o aspecto sintático, que eu também vou mostrar para vocês, tá? Essa parte do aspecto sintático, que comparando com a língua de sinais, e mais especificamente a Libras, a estrutura mais utilizada é a SVO, certo? Que vamos ver um pouco mais à frente o que é esse SVO, tá? Tanto a língua portuguesa realizada pelo sujeito surdo, que não usa conjunções, preposições, artigo, conjugação verbal, não se usa. Como a sinalização em Libras, pode seguir a seguinte estrutura: SVO, sujeito, objeto, verbo. Ou SOV, verbo, objeto, sujeito. Ou VOS, objeto, sujeito e verbo. Então, existe essa estrutura. Por quê? Como eu já havia falado anteriormente, o surdo, ele não usa conjunção, preposição, artigo, conjugação verbal, não utiliza, certo? Então, os exemplos de construção de frase em português: eu vou para casa. Na língua surda, eu ir casa. SVO. Ou eu casaí. SOV. Ou ir casa eu. VOS. Ou casa eu ir. OSV. Então, esses exemplos de como o surdo ele fala a língua de sinais é imprescindível para que você consiga
começar a entender a língua de sinais ou um surdo falando. Por quê? Como o surdo ele não utiliza, se você começar a utilizar eu vou para casa, você está fazendo um português sinalizado. E pode ser que o surdo ele não entenda, certo? E aí, popularmente, nós chamamos de língua em glossa. O que é glosa? Glosa é uma palavra que ela vem do grego, certo? Que significa expressões de fala, certo? Significa o jeito da pessoa falar. Então, esse é o jeito que o surdo fala. E quando um surdo ele é alfabetizado, ele também é alfabetizado nessa mesma estrutura. Porque muitas vezes ele não vai entender todas as regras da língua portuguesa. E a primeira língua dele é a Libras. O português é a segunda língua dele, mas escrita. Então, quando você vai falar com um surdo de forma escrita, no WhatsApp, certo? Ou no Facebook, ou um comentário do YouTube. Então, você também deve utilizar essa forma de escrever da mesma forma como ele utiliza a língua brasileira de sinais, tá? Então, não tente fazer um português sinalizado, que isso não é da estrutura da Libras, certo? Na apostila eu deixei para vocês o alfabeto em Libras, deixei para vocês alguns sinais também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de Libras básica. E eu falo para vocês, procurem um curso de Libras, porque é muito importante nós nos aperfeiçoarmos cada vez mais para a acessibilidade, porque da mesma forma que cada vez mais estão nascendo crianças autistas, TDAHs, síndromes de Down, também estão nascendo mais crianças surdas, crianças cegas, crianças surdo-cegas, que vai ter essa aula sobre surdo-cego. Então, é muito importante que você vá buscar o conhecimento, nem que seja o básico, tá certo? Para você se comunicar minimamente com um surdo, um aluno surdo ou uma pessoa surda, tá certo? Até atravessar alguém na rua. O surdo vai pedir para você atravessar ele na rua, como é que faz, né? Então, é muito importante, porque é a segunda língua mais falada no Brasil. É isso, gente. Queria deixar para vocês. Tchau. Aguardem nosso curso de Libras. Tchau.